boa noite, prezados amigos internautas. É com muita alegria que nós estamos iniciando mais uma edição do curso de Passe Espírita Online 2024. E hoje, dando prosseguimento àquela tarefa que nós iniciamos, hoje a 20ª parte, falando dos desencarnes coletivos, das provações coletivas, nós queremos acrescentar nesse conteúdo dessa nossa fala alguma coisa que diz respeito a esta questão que nos envolve muito, a nossa evolução. A nossa evolução se dará a partir do momento em que nós tivermos realmente duas asas, tá? Que a prática do bem poderá ser para nós uma ferramenta para a nossa evolução. Vamos falar hoje, nesta noite, para vocês, a questão que envolve o progresso, envolve a evolução. E falarmos da ascensão espiritual. Muito bem, vamos lá. Asas da evolução. Isso. Asas da evolução. Já disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra chama-se sabedoria. Através do amor, valorizamos-nos para a vida. Através da sabedoria, somos, pela vida, valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntos a inteligência e a bondade. Então vejamos nós que nós temos dois tipos de progresso. Um na linha horizontal, como está aqui, o progresso intelectual. Nós temos outro progresso que é o moral, que é na linha vertical. E nós temos a linha que é chamada hipotenusa, que é a verticalização para a nossa evolução. Então, nesse progresso moral é que define a nossa evolução. Aqui está a nossa evolução. Precisamos de duas asas, a da inteligência e da bondade, para que nós possamos evoluirmos. Que a prática do bem possa ser levada em conta como sendo ferramenta para a nossa evolução. Progresso ou evolução. Vamos demonstrar para vocês aqui a diferença do progresso com a evolução. Progredir é caminhar à frente, tá? Em qualquer direção. Agora, evoluir é caminhar à frente e acima. Notem vocês, a animação do desenho mostrou para nós que o bonequinho deslocou na horizontal, à frente e depois acima. Doutrina Espírita vai nos trazer nesta noite, desse curso do Passe Espírita Online 2024, vamos acrescentar alguma coisa a respeito do nosso progresso. A ascensão espiritual. O que é ascender na escala evolutiva? Comecemos então da gênese espiritual e da gênese material. Recorremos à pergunta 79 do Livro dos Espíritos, para ficarmos mais imbuídos da ideia da questão do progresso e da evolução. Vamos à pergunta 79 do Livro dos Espíritos. Visto que existem dois elementos gerais no universo, o elemento inteligente e o elemento material, poder-se dizer que os espíritos são formados do elemento inteligente, como os corpos são formados pelo elemento material? Evidentemente, os espíritos são individualizações do princípio inteligente, como os corpos são individualizações do princípio material. Agora, a época e o modo dessa formação é que é desconhecido. Então está aí. A formação do princípio espiritual, que nós somos detentores do princípio material. Então, a interação entre os dois princípios é tão grande
de que o princípio inteligente ele age e o princípio material reage a ele. No livro Gênesis, no capítulo 11, no item 2, foi dito que o princípio espiritual ele é o corolário da existência de Deus, quer dizer, ele explica e comprova. Sem esse princípio, Deus não teria razão de ser o quê? Visto, que não se poderia conceber a soberana inteligência a reinar pela eternidade afora, unicamente sobre a matéria bruta, inanimada, como a própria rocha, né? Como não se poderia conceber que um monarca terreno, durante toda a sua vida, reinasse exclusivamente sobre as pedras. Então, o rei reina sobre os seus povos, governa seus povos. Assim, o princípio material que nós estamos falando aqui, se ele não existisse, como é que Deus reinaria sobre quem? Então, o corolário de Deus, o princípio espiritual. Porque nós explicamos a causa maior, que é Deus. Nós somos o efeito. Deus é a inteligência suprema, causa primeiro de todas as coisas. Nós somos o efeito. Nós somos a criação de Deus. Não se podendo admitir Deus sem atributos essenciais da divindade, justiça e bondade, inúteis seriam essas qualidades se as houvesse de exercitar somente sobre a matéria bruta. Tá? E terá o princípio espiritual uma fonte de origem do elemento cósmico universal? Será apenas uma transformação? O modo da existência desse elemento, como a luz, a eletricidade, o calor, etc, etc? Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Então, o princípio espiritual não tem sua origem no fluido cósmico universal. Tá? Extinguir-se-ia pela desagregação, como o princípio vital momentaneamente seria com a do corpo, a existência do ser inteligente, que então ao morrer volveria ao nada, ou se daria na mesma, ao todo universal, que é a doutrina do niilismo, né? Do panteísmo. Seria, numa palavra, a sanção das doutrinas materialistas. Como nós temos a doutrina espírita, que é espiritualista, tá? Então, esse princípio espiritual que nós somos, tá? A sua origem é Deus. Ele não tem origem no fluido cósmico universal. Pelo contrário, o fluido cósmico universal é um produto oriundo da união do princípio espiritual que nós somos com o princípio material. Surge o fluido cósmico universal. As propriedades sui generis, que se reconhece ao princípio espiritual, que ele tem existência própria, pois que em sua origem estivesse na matéria, aquelas propriedades lhes faltaria, desde que a inteligência e o pensamento, não podendo ser atributos à matéria, chega-se remontando dos efeitos à causa. Tá? Então, sui generis quer dizer único na origem. Tá? Ele tem existência própria. O princípio material foi formado para ser instrumento dele, mas ele é sui generis. A conclusão de que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constitutivos do universo, individualizado, o elemento espiritual constitui-se os seres chamados espíritos, como individualizado, o elemento material constitui os diferentes corpos da natureza, que podem ser os corpos orgânicos e os corpos inorgânicos. Então está aí, sui generis, que não se apresenta analogia com nenhuma outra pessoa ou coisa. Significa o único na sua origem. Tá? Interessante. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Gênesis 1, 26. Criado à sua imagem porque Deus é criador. Tá? E nós somos co-criadores em plano menor. A comprovação está na pergunta 182 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Preste bem atenção. Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los chegar à perfeição.
Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançar essa perfeição, deve suportar todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Então é aqui que nós entramos como co-criadores em plano menor. É aqui que nós vamos pegar aquilo que já existe, tá? E fazer com que aquilo, certo, se transforme. Então nós não criamos nada. A gente pega o que foi criado por Deus e nós transformamos, nós geramos. Então, para realizá-la é que em cada mundo ele tomou a para em harmonia com a matéria essencial deste mesmo mundo, cumprindo daí aquele ponto de vista, as ordens de Deus. De tal sorte que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Viu agora? Interessante, né? Aí, ó. Somos co-criadores em plano menor. Quem mudou o relevo da Terra? Foi dito que semelhante, né? Semelhante não quer dizer que é igual. Semelhante porque Deus é perfeito. E nós somos o quê? Perfectíveis. Nós trazemos a perfeição em nós. Embora nós não estamos vivendo, não estamos perfeitos, mas estamos a caminho da perfeição. Porque trazemos a perfeição potencialmente. Sendo isso, nós somos seres tendenciosos à perfeição. Perfectíveis. Porque quando Deus nos cria, Deus nos adjetivou, Deus nos proporcionou da perfectibilidade. Perfectibilidade é qualidade daquilo que é perfeito. Então Deus nos adjetivou. Sendo Deus perfeito, sua obra teria que ser perfeita. O Criador cria sua obra. Se ele é perfeito, a sua obra tem que ter uma identidade com ele. E essa identidade é o que nós estamos falando aqui com vocês. Deus é criador, nós somos co-criadores. Deus é perfeito, nós somos perfectíveis. Nós trazemos a perfeição em potencial para ser desenvolvido por nós mesmos. Tá? Por quê? Deus é inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Inteligência é substantivo. E quando ele nos cria como sendo o princípio inteligente. Inteligente é adjetivo. Então Deus nos adjetivou, Deus nos proporcionou da sua qualidade a nossa condição. Onde está a prova disso? Lá no livro dos Espíritos, na questão 115. Dos espíritos terão sido criados bons e outros maus? Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Todos. Isto é, sem saber. A cada um deu uma determinada missão com o fim de esclarecê-los e de o fazer chegar progressivamente à perfeição. Viu agora? Pelo conhecimento da verdade, para aproximar de si, nessa perfeição que ele encontra a pura e a eterna felicidade. Passando, então, pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa à meta que lhe foi assinada. Outros só suportam murmurando, e pela falta em que incorre deste modo, permanece afastado da perfeição e da prometida felicidade. Eu gosto muito dessa frase do Evangelho, segundo o Espiritismo. Sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Aqui, Jesus, ele não perguntou a mim, a vocês, a nós, se nós gostaríamos de sermos perfeitos. Ele usou o verbo no imperativo, sede, pois, vós outros, perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Então, ele falou para nós, ele falou na segunda pessoa, certo? E ele falou ainda do Pai na segunda pessoa, o vosso Pai, certo?
Porque Jesus fala em Deus em duas pessoas. Meu Pai, vosso Pai, nosso Pai. Não é isso? Meu Pai, primeira pessoa. Vosso Pai fala na segunda pessoa. O vosso Pai, né? E o nosso Pai, ele está falando na primeira pessoa do plural. Um dia que nós veremos conhecer Deus tanto quanto Ele o conhece. E aí Deus nos dotou de atributos do instinto, da razão, do pensamento contínuo, da vontade própria, do senso moral, o livre-arbítrio. Ora, esse livre-arbítrio, tá? Ele nos permite que nós possamos fazer escolha. Caminho do bem ou caminho do mal? Certo? Só que tem que haver responsabilidade. Isso, não é assim, não. Eu vou, não deu certo, fico por isso mesmo. Não. Se você fez a escolha, tá aí, ó, livre-arbítrio. Mas você tem que saber o seguinte, que para cada atitude tomada, você terá uma consequência, um efeito. Tá? Então, esse pode ser desagradável, ele pode ser o quê? Ele pode ser bom, ele pode ser regular, ele pode ser muito sofredor, mas ele pode ser bem uma bonança, né? Aquela bonança bonita que você é sereno, é tranquilo. Então, ele criou a lei da ação e reação, que age na matéria física, na química e na parte biológica. Interessante, né? Então, a diferença da lei de causa e efeito da lei de ação e reação, porque a lei de ação prevê que toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade em sentido contrário. É uma lei de Isaac Newton. Exemplo, jogando uma bola de parede na parede, ela voltará a mim com a mesma força que a mandei. Isso é a lei da atração, quer dizer, da ação e da reação. Aí, um foguete, os gases quentes, resultantes da queima do combustível, são ejetados violentamente e disso resulta uma reação sobre o foguete, impulsionando ele à frente. Aí aqui, ó. Ele vai para frente. Ação e reação. Mas causa e efeito é uma lei que rege também, certo? Sobre as leis físicas, as leis químicas, as leis biológicas e as leis morais. A diferença delas é porque, uma vez que nós somos dotados de atributos, como já foi dito, tá? A lei de causa e efeito nos permite a escolha. E é isso aqui, é o livre-arbítrio. Tá? Sobre o princípio da ação e reação, a matéria, não tem escolha. Bateu, volta. Quer dizer, a reação é do tamanho da ação, em sentido contrário. Eu gosto muito de falar do determinismo divino, tá? Porque são leis que regem o comportamento das leis físicas, das leis químicas e das leis biológicas. Então, esse determinismo divino, ele age preponderantemente sobre esses três princípios, tá? Da física, da química e da biologia. Preste bem atenção o sentido moral da lei de causa e efeito. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. Olha só. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para medi-los. Então, estará, pode trazer cá, que é igualzinho. Agora, a diferença ainda da lei de causa e efeito para a lei de ação e reação é de que, pois nem sempre a intensidade é igual imediatamente, embora o sentido contrário. Então, quer dizer, agiu, quer dizer, você teve uma ação, uma atitude, tá? Vai ter um efeito. Esse efeito tem uma intensidade, certo? E essa intensidade, ela não é igual imediatamente.
como seria no caso da lei de ação e reação. Agora, ela joga a bola vai lá e bate instantaneamente. Agora, a lei de causa e efeito, essa volta da bola aqui, quer dizer, o efeito, ele vem moderadamente, ele vem em parcelas. Nós gastamos muitas reencarnações para ressarcir um único débito. Porém, em relação ao comportamento humano, não é uma lei física, como o age da matéria, ação e reação, mas sim uma lei moral, e obedece variáveis muito mais amplos, porque entra a misericórdia divina. Está achando que Deus quer tudo ruim para nós? Não, Deus é misericordioso. Toda vez que exercemos uma força moral negativa em relação a outra pessoa, é a nós mesmos essa reação dessa mesma força. Toda vez que exercemos uma força moral positiva em relação a outra pessoa, é a nós mesmos a reação dessa mesma força. A escolha é sua, a escolha é nossa. Olha, interessante isso aqui. Os animais progridem como o homem, por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Nós chamamos de determinismo divino. Razão porque não estão sujeitos à expiação. Os animais. Então está aí o determinismo divino, que ele age de forma muito preponderante sobre o princípio material. Vamos ver então. Aqui, ó. Essa pergunta é de fundamental importância, tá? Vamos prestar bem atenção. Pergunta 135 do livro Consolador de Emmanuel. Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor, para a comunidade universal. Todavia, confiante em si mesmo, mais do que em Deus, o homem transforma sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando deste modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Quer dizer, nós infringimos as leis, nós desobedecemos as leis, nós vamos de contra essas leis. Eis o mal. Deus não criou o mal. Urge recompor os elos sagrados dessa harmonia sublime. Eis o resgate. Vede, pois, que o mal, essencialmente considerado, não pode existir para Deus, em virtude de representar um desvio do homem, sendo o zelo na sabedoria e na providência divina, o mal. O Criador é sempre o Pai generoso e sábio, justo e amigo, considerando que os filhos transviados como incursos em vastas experiências. Mas, como Jesus e os seus propósitos são os cooperadores divinos, e a eles próprios institui a tarefa contra o desvio das criaturas humanas. Focalizam os prejuízos do mal com a força de suas responsabilidades educativas, a fim de que a humanidade siga retamente o seu verdadeiro sentido para Deus. Olha lá o bumerangue. O bumerangue você joga e ele vai lá na frente e volta a você. Certo? Então, a lei de causa e efeito é essa aí, a cada um segundo as suas obras. Mateus capítulo 16, versículo 27. E aí, eu quero muito comentar com vocês o autodeterminismo. Tá? A partir do momento que nós temos instinto, razão, vontade própria, pensamento contínuo e o livre-arbítrio e o senso moral, nós passamos, certo, para o autodeterminismo. Passamos a determinar para nós mesmos. Para cada atitude corresponde o quê? Um resultado, uma reação, certo? Equitativa à ação, igual à ação. Só que nesse caso agora é sentido contrário. Só que essa reação, ela não vem abruptamente, não. Ela não vem de uma vez, não. Ela vem em parcelas. É como a Casa da Bahia, Casa Bahia, aliás, que as prestações são divididas em 60 prestações. 50, 48. Quer dizer, temos N prestações. Assim também é essa reparação que nós haveremos de poder fazer. Teremos tantas oportunidades quanto realmente nós precisarmos. Viu? Então, não tem limite.
Tá? E a cada um segundo as suas obras. Não é a cada um segundo o seu poder econômico, cultural, certo? Não, não é as coisas materiais que nos faz melhor, mas é a posse do empreendimento espiritual que muitas vezes nós não estamos dando, certo? Importância a ele. É preciso. Eu quero comentar com vocês agora, porque eu vou explicar a questão da evolução. O que é progresso? O que é evolução? Que é diferente. Tá? Vamos fazer, então, um desenho bastante assim, com analogia bem explicativa. Bom, aqui é o progresso intelectual, é na horizontal. Aqui é o progresso moral, que é na verticalidade. Aqui é a hipotenusa, é a nossa evolução. Aqui em linha reta. Aqui nós podemos sofrermos, certo? A gente pode errar, pode acertar. É muito sinuoso o caminho do progresso intelectual. A gente dá cabeçada demais, certo? E a partir do momento em que nós passamos a progredirmos moralmente, a gente começa a endireitar a nossa vida, nossa existência. Porque moral vem do latim moralis, regra de bem proceder. Então, se aqui nós temos uma vida sinuosa, né, aqui a coisa é mais reta e na vertical. Por consequência, vai surgir a evolução. Vou explicar para vocês agora de forma bem fácil de entender. Para que eu possa explicar para vocês a questão do progresso e da evolução, eu vou adotar o teorema de Pitágoras, quando ele diz que a soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos ver? Então vamos ver lá. A soma dos quadrados catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Me ajuda a contar quantos quadrinhos amarelos vai aparecer na Terra. Conta. 3, 4, 8, 12, 16. Agora, conta para mim quantos quadradinhos vermelhos. 3, 3, 6, 3, 9. 16 com 9 vai dar quantos quadradinhos azuis? Quantos? 25? 25, isso mesmo, acertou. Então, veja bem que a soma total, certo, quadrada, desses aqui, certo, que é em torno de quê? De 16, somando com 9 vermelhinho, vai dar 25. Então, os quadradinhos azuis representam a hipotenusa, isso aqui, ó. Isso é hipotenusa, é a linha reta, é a vida de retidão que nós haveremos de trilhar na nossa existência. Então está aí o progresso intelectual. Aí, ó, isso aqui é progresso intelectual, ó. Progrediu pelo conhecimento. E aqui, meus amigos, houve progresso ou evolução? O que vocês me ajudam aí? World Trade Center, em 2001. Hiroshima e Nagasaki, em 1945. Mataram dezenas, centenas, milhares de pessoas. Aqui houve progresso ou evolução? Não, aqui não houve evolução. Progrediu assustadoramente. Isso. Então, esse progresso aqui não é evolução. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Pergunta 780 do Livro dos Espíritos. É sua consequência, todavia, não segue sempre imediatamente, mas que é uma consequência, mas que nem sempre é imediatamente. Progresso intelectual, lá vai. Progresso moral,
Olha lá. Então vamos ver. Olha a evolução. Evoluiu. Porque ele caminhou à frente, nesse sentido aqui e acima. Ele fez isso o tempo todo. Certo? Ele caminhou à frente e acima. Porque é o progresso moral que determina a evolução. Como eu acabei de demonstrar, a explosão em Hiroshima e Nagasaki e o World Trade Center nos Estados Unidos, que mataram dezenas, centenas, milhares de pessoas, não houve evolução, houve um progresso da ciência, um progresso tecnológico. Progrediu tecnologicamente, cientificamente, de forma assustadoramente, mas não evoluíram. Aí, o progresso intelectual. A ciência faz isso o tempo todo. E o progresso moral? Francisco de Assis, o Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Irmã Dulce, Mohandas Gandhi, verdadeiros progressistas moralmente. Então tá aí, ó. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renove dia a dia. Paulo de Tarso aos Coríntios 2, 4,16. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, acima de tudo, o interior se renova dia a dia. É despir o homem velho, que está no desenho aí, ó, e vestir o traje do homem novo. Que quanto ao trato, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelo quê? A concupiscência do engano. Paulo aos Efésios, capítulo 4. Preste atenção nesse desenho. Olha o progresso intelectual, o tamanho dele. Olha o progresso moral que nós fizemos. Olha o tamanho da evolução. A nossa evolução é só isso aí. Porque esse progresso aqui, ele não determina. Esse aqui que determina a evolução. Então, esse aqui tem que progredir matematicamente com esse aqui. Ó. Então, tem que haver uma exatidão, tem que haver uma proporcionalidade. Então, esse é o tamanho da evolução. Olha, o tamanho da evolução. Nós crescemos aqui, mas crescemos mais aqui. Então, foi esse aqui que manteve, esse aqui é que fez com que a gente evoluísse até esse ponto. Olha aí que beleza. Então, o que determina a evolução é justamente o progresso moral, sabe, meus amigos? E o médium passista espírita precisa entender de que ele tem que progredir pelo conhecimento, sim, mas, acima de tudo, ele tem que ter uma conduta de retidão. O progresso intelectual do médium passista espírita se dará a partir do momento que ele estuda a doutrina espírita, que ele tenha conhecimento de como ele está procedendo no passe e sabendo o que está fazendo, com consciência, certo? Com responsabilidade, com transparência, com moral elevada, com vida de retidão, certo? Mas vivenciar, dar prova, quer dizer, dar prova de exemplos, que é a regra de bem proceder, quer dizer, proceder bem. Então veja aqui, ó, que a evolução é a hipotenusa, que é o resultado da soma dos catetos. Esse aqui é um cateto. O quadrado dele com o quadrado do outro cateto, de forma proporcional. Ao tamanho desse é o mesmo tamanho desse aqui. Então dá essa evolução aqui, ó. Esse tamanho da nossa evolução. Então, a partir do que nós marchamos à frente e acima, proporcionalmente, a gente evolui. Digo agora que a evolução é uma consequência do progresso intelecto moral, proporcionalmente. Eu mostrei antes aqui que esse aqui, ó, esse aqui progrediu mais, esse aqui progrediu menos. Olha o tamanho da evolução. Já aqui, ó, olha o tamanho da evolução.
Então, o que determina a nossa evolução é o progresso moral, é a vivência, é o exemplo, é o testemunho daquilo que nós aprendemos. Quer dizer, daquilo que nós aprendemos em discernir o certo do errado, o bem do mal, o amor, certo? A caridade, isso, do erro, né? Da maldade. Eu gosto sempre de usar as ilustrações porque elas favorecem. Motos vorticosos. Esse desenhozinho que vocês estão vendo aí na Terra. Agora, progredir é caminhar à frente em qualquer direção. Evoluir é caminhar à frente e acima. Então, a nossa ascensão espiritual, ela se dará na medida em que nós vamos ascendendo. Certo? Nesse movimento de caminhar à frente, olha lá vai ele. Certo? E olha, de lá vai rapidamente caminhando acima. Aí. Isso é ascensão espiritual. É através desse movimento que nós vamos fazendo aqui, a cada nova reencarnação, é um ciclo que se renova. Mas nós vamos o quê? Nos elevando, certo? Nesse movimento ascensional, nos elevando o intelecto moralmente. Sem o amor, sem a caridade, a gente não evolui, a gente progride, mas não evolui. Olha que coisa mais interessante. A ascensão espiritual se dá pelas duas asas do conhecimento, a sabedoria e do amor. Então veja. Está vendo? Duas asas. Aí, notem vocês que aqui haverá o quê? Haverá a evolução. Olha só. As asas da evolução. O amor, certo? E o conhecimento aliados. Você já viu um pássaro voar somente com uma asa? Ele precisar das duas asas para voar e bater as asas harmonicamente, uma verdadeira harmonia. Olha só, presta atenção. Lá vai a ascensão espiritual. Na comparação que estamos fazendo. É para ficar inteligível. Que a nossa ascensão espiritual, quer dizer, o nosso crescimento espiritual, somente se dará a partir do momento que nós obtivermos essas asas de evolução. Asas da evolução. Já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra, sabedoria. Pelo amor, que, acima de tudo, é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo, em favor dos outros, o reflexo de suas próprias virtudes, e, pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Através do amor valorizamo-nos para a vida.
Através da sabedoria somos pela vida valorizados. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Será com estas asas, da sabedoria e amor que atingiremos o terceiro milênio. Meus amigos, estamos aí às portas do terceiro milênio. E sem essas duas asas, nós não ascenderemos. Não haverá ascensão para esse terceiro milênio, que já estamos vivendo ele. Mas, na expectativa da nova era, essa era da grande renovação social, em que nós haveremos de atingirmos, a partir do momento das asas da sabedoria e do amor. Tá aí, então. Como que esse progresso intelectual ele pode conduzir ao progresso moral? É a pergunta 780 do Livro dos Espíritos. A resposta foi: fazendo compreensíveis o bem e o mal. O homem, desde então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos seus atos. Quanto mais sabedores, quanto mais conscientes nós haveremos de sermos mais responsáveis. Uma vez se é que nós não somos. Às vezes somos, né? Mas deveremos arcar com responsabilidade todas as nossas atitudes. Como que neste caso que muitas pessoas sucedem ser os povos mais instruídos, os mais pervertidos também. A 780b. O progresso completo constitui o objetivo. Os povos, porém, como os indivíduos, só passo a passo atingem, tá? Veja bem isso aqui, né? Enquanto não se lhes haja desenvolvido o senso moral, pode mesmo acontecer que se sirvam da inteligência para a prática do mal. O moral e a inteligência são duas alavancas que só com o tempo chegará a equilibrar-se. Porque duas pessoas podem estar juntas, de braços dados, lado a lado. Uma pode experimentar uma consciência livre de erros, uma consciência onde a caridade e o amor demonstra a condição dele, enquanto o outro que está de braço dado dele pode experimentar o tormento, a dor, o sofrimento, a penumbra. Então notem vocês que a condição sine qua non, coisa que eu não posso fazer por vocês, eu posso fazer com vocês, porque é a cada um segundo as suas obras, certo? E céu e inferno é um estado de consciência, não é um lugar circunscrito. Interessante a pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que a definição se pode dar da moral. Olha só, para falar da moral, certo? Eu vou falar da ética primeiro, tá? Ética significa princípio. Ética é coisa permanente. Ética é uma coisa universal. Ética é regras. A ética é a teoria, certo? A moral, ela significa conduta. A moral, ela é temporal. A moral, ela é cultura. A moral é conduta de regra. A moral é prática, é vivência. Então, a moral é a regra de bem proceder. Isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. Então, o homem, ele procede, certo? Bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Tá vendo? Então, a moral é a regra de bem proceder. Está muito adaptada segundo a cultura, segundo realmente as pessoas, certo? De acordo com alguns países, a moral muda de um para o outro país. As regras obedecem. O importante é a conduta do bem.
é a boa conduta, certo? Que é importante. Então está aí, ó. Ética, né? É coisa objetiva, universal, não é isso? É teoria, é o princípio, não é isso? É a regra, as normas, ela é normativa, né? E a moral é subjetiva, é porque é vivência, é prática, é conduta. Estão vendo? É você realmente estar dentro de uma cultura e ali você viver bem. Olha só, que somente a prática do bem poderá ser uma ferramenta para nos auxiliar no nosso progresso. Viu? Aqui, essa caminhada, né? Vai lá. É a ferramenta. Eu quero que você saiba uma coisa que a doutrina espírita nos traz em tempos de hoje. A questão das provas e das expiações. Tá? Há muito equívoco, há muita má interpretação das pessoas que não têm um bom estudo. Bom, preste bem atenção no gráfico. Tá? Sendo a expiação e reparação tanto do passado quanto ao presente, pois há causas anteriores e causas das aflições atuais, certo? Então é o seguinte, as provas é tudo antes, certo? Tá? O fato é o presente, tá? E a expiação é depois. Então, quer dizer, a gente está aqui vivendo, agindo, tendo atitudes, que é a ação, não é isso? E a gente terá consequências, que é o efeito, a reação, viu? Então, estas aqui no presente aqui, certo? Ele está dizendo o seguinte, podemos concluir que as provas é antes do fato consumado, que a expiação sempre virá depois das ações criminosas no presente, exigindo reparações que inicia com arrependimento, tá? Que é justamente a condição de que da redenção é de você poder aceitar que você é objeto e causa do sofrimento. Porque muitos de nós que estão no processo expiatório não aceita o sofrimento. Tá? Passando então pela expiação, que é a retificação espiritual, quer dizer, colocando para fora tudo aquilo que nós inoculamos inadvertidamente. Quer dizer, inoculamos de forma errada, pelos vícios, pelas mazelas, pelo mau pensamento, pela mal conduta. Isso tudo tem que ser esposado, quer dizer, expiado, colocando para fora. Expio, colocar para fora. E acertando pela reparação, que aí já é a prova. Então, a gente não cresce na dor. Aqui, ó, na expiação, a gente não está crescendo. Certo? A gente só pode crescer aqui no presente quando nós estamos sujeitos às provas e que nós damos conta das provas. Agora, quando você vive essas provas e não consegue superá-las, você então vai para o passado, né? Ficando a expiação, precisando poder arrepender-se, certo? E passar pela retificação espiritual, fazer de novo. Aí que é duro, né? Fazer de novo, agora tem que fazer de novo, mas fazer de novo certo. Estão vendo? Aí. Agora é fazer certo. Então, pense bem, ninguém cresce na dor, tá? Na expiação, nós não estamos crescendo. Nós estamos reparando o passado, que ficou manchado, que ficou sujo, que ficou mal feito, que ficou desandado, como dizia minha avó. Então, a gente vai poder ter a oportunidade de poder fazer de novo, tendo as provas.
tá? Aí os fatos vão repetirem. Só que agora eu tenho que fazer bem feito. Aí eu vou dar conta de superar a prova. Então, prova é superação. Expiação é você colocar para fora tudo que você adquiriu no passado e que não servirá para você na condição espiritual. Tá? Você não vai entrar no reino dos céus com toda essa sujeirada na mente, esse lixo mental, essas toxinas mentais. Não vai. Não tá aí, ó. Fato. Então tá, ó. Expiação, ato ou efeito de expiar. Bom, eu quero dizer para você o seguinte, tem muita gente falando por aí, viu? Coisa errada, viu? Tem gente aí que não entendeu até hoje o que é provação e expiação, porque nunca leram o livro dos Espíritos e está tomando a causa pelo efeito. Expiar, etimologia de expiar, remir a culpa, cumprindo a pena. Pagar. O pagar aqui não é conceito espírita, isso aqui é conceito do Antônio Geraldo, que é quem constituiu o dicionário etimológico, né? Eu quero mostrar para vocês a etimologia da palavra. Ex, né, derivado lá do latim, fora, que se documenta de inúmeras fases latinas, algumas das quais passaram de línguas e mais línguas. Então, o afixo ex quer dizer fora, exterior. Pio, tá lá. Piedade, piar, pia. Então, o pio aqui é esse que nós vamos adotar para nós aqui. O pio aqui quer dizer pus, pio. Expio, ação. Ação de colocar para fora, quer dizer, o pus, as impurezas, pus. Sabe aquele pus do carnegão? Do furúnculo? Daquela inflamação que você espreme? Aquilo é impureza. Chama-se pus. Então, expiar é você expelir para fora todas as impurezas. Meu, ajuda aí. Então, expiar, tá vendo? É dar pios. Quer dizer, é você colocar para fora as impurezas, que é o pus, mas não é o pus do carnegão, do furúnculo, não. Mas é as toxinas mentais que nós inoculamos durante toda a nossa existência. As impurezas do comportamento, viu? As impurezas do maus pensamento, dos vícios, das mazelas, que está lá no nosso corpo mental. Não está no perispírito, não, viu? Para de falar que tudo que nós fazemos está gravado no perispírito. Fica bobo não, senhor. Fica mais ativo. Então tá aí, ó. O que é expiação? Ex, for, piar, dar pios. Pios, quer dizer, pus. Ação, é ação. Neste caso que estamos tratando da expiação, significa ação de exteriorizar as impurezas que está dentro da nossa casa mental, da nossa mente. Viram? Eu fui no livro Consolador de Emmanuel, na pergunta 246. Qual a diferença entre provação e expiação? Uma coisa interessante. Preste bem atenção. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada do trabalho e da edificação espiritual. Então, quer dizer, a provação é a luta que eu estou travando e que vocês estão travando, certo? Que está nos ensinando, certo? Que somos rebeldes e preguiçosos, a estrada do trabalho para a nossa edificação espiritual. Então, a aprovação é tudo aquilo que nós aprendemos, como é que nós vamos construir essa edificação espiritual, no crescimento espiritual. Então, é uma luta que nós travamos com a nossa imperfeição ainda. E a expiação é a pena imposta a um malfeitor que comete um crime. Então, quer dizer, expiação é uma pena que nós impomos a nós. Eu fiz o outro sofrer, foi a mim mesmo, certo? De que eu vou fazer merecedor
da manhã experimentar o mesmo sofrimento que eu consegui implicar no outro, que eu fiz com o outro. A cada um segundo as suas obras, diz Jesus. Então, a expiação é a pena imposta ao malfeitor que comete um crime. Então, nós somos criminosos. E esse crime é cometido contra nós mesmos. Porque tudo que eu faço a alguém é a mim mesmo que estou fazendo. É a lei de causa e efeito, fundamentada no princípio da ação e reação. Então está aí, ó. Tomando primeiramente essas duas palavras em seu sentido absoluto, parece que a expiação seria o castigo, a pena imposta para o resgate de uma falta. Com efeito, com perfeito conhecimento por parte do culpado, punido da causa deste castigo. Isto é, da falta a expiar. Compreende-se que, neste caso, o sentido da expiação é sempre imposta, não por Deus, tá? Porque Deus não nos impõe nada, mas somos nós que nos impomos a nós mesmos. A prova não implica nenhuma ideia de reparação. Pode ser voluntária ou imposta, mas não é consequência rigorosa e imediata das faltas cometidas. A prova é a oportunidade de você dar conhecimento que você é capaz de superar. Você não faz a prova do Enem, isso, para poder entrar para a faculdade? A prova é um meio de constatar o estado de uma coisa, para reconhecer se é de qualidade. Assim, submete-se a uma prova um cordame, quer dizer, uma ponte, uma peça de artilharia, não por causa do seu estado anterior, mas para certificar se estão adequados ao serviço para o qual se destinam. Do mesmo modo, por extensão, chamar de provas da vida ao conjunto de meios físicos ou morais que revelam a existência ou a ausência de qualidades da alma, que estabelece a sua perfeição ou progresso por ela feitos por essa perfeição final. Então, é importante saber que a prova é você dar a capacidade de poder superar aquilo que você está se deparando, tá? Você não vai fazer o Enem, chegar para fazer a prova do Enem, não tem lá 100 perguntas para poder responder? Então, dá prova de que você é capaz, então, de adquirir condições de poder fazer o vestibular. Dá prova. Faça as perguntas com as suas respectivas respostas certas. Então, quer dizer, acertando. Assim são as provas do dia a dia. Então, meus amigos, é mais ou menos assim, tá? Que eu quero exposar para vocês essa ideia de que o progresso é caminhar à frente em qualquer direção e que a evolução é caminhar à frente e acima. Aí você tem a hipotenusa. A hipotenusa é a consequência. Então, é a linha reta, que no progresso você pode ser tortuoso, certo? No progresso moral você pode, às vezes, parar, vacilar, entende? Não ter um bom comportamento. E aí, quando você começa a ter uma boa regra e bem proceder, certamente é a chamada moral, regra de bem proceder. Aí você, quando procede bem, você evolui. A caridade, o amor. Então, nós estamos chegando ao final. A gente quer poder agradecer a vocês, amigos internautas, tá? Por essa noite, desse curso do Passe Online 2024, na onde nós trouxemos esse assunto do progresso e evolução, tendo em vista perguntas que nos foram formuladas e dúvidas que ficaram em outras aulas desse curso do Passe. Então, nós estamos aqui trazendo a Lumen explicações assim, para tentar responder a dúvida e as dúvidas que houver por parte de vocês, certo? Então, a todos vocês, nós agradecemos, tá? Muito carinho por todos vocês que nós temos, amigos internautas. Agradecemos a Deus, Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre Jesus Cristo, por ter intercedido por nós, aos bons espíritos, que todos tenham uma boa noite, replete muita paz e de muita luz, e que vocês consigam realmente
encontrar na vida de cada um de vocês a paz do Cristo. Obrigado, boa noite, é com Deus.